Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, Vida em Pauta. Você sabe que aqui passam pessoas especiais, com muitas histórias para a gente compartilhar. Então, você deve fazer isso agora, curtir o meu conteúdo, começar a seguir e também compartilhar, porque assim o YouTube vai entender que é um conteúdo de qualidade. Então, não perca essa oportunidade de você compartilhar com alguém especial. Porque hoje nós temos um assunto muito interessante. Vamos falar sobre a Ordem dos Agostinianos Recoletos, sobre os 90 anos da paróquia Santa Rita de Cássia, em Vitória, no Espírito Santo. Por isso eu convidei o pároco, o Frei Mário Aparecido. E ele é mineiro, mas mora aqui no Espírito Santo. Eu quero saber se ele, como bom mineiro, gosta de visitar o estado do Espírito Santo. Frei Mário, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Que bom, Thaís. Boa tarde, muito obrigado. Eu fico muito feliz também pelo convite. Eu sou mineiro, mas eu acho que eu já virei capixaba, porque eu já moro aqui no estado há tantos anos. O senhor nasceu em que cidade, em Minas? Então, eu nasci numa cidade do centro-oeste de Minas, que se chama Oliveira. É uma cidade que fica à margem da BR que liga Belo Horizonte a São Paulo, uma cidade muito antiga, é sede da diocese, lá nós temos o bispo, né, da diocese de Oliveira. A padroeira é Nossa Senhora de Oliveira, que é uma devoção portuguesa, fundada pelos portugueses. Eu sou mineiro dessa região. Bom, mas pelo fato de ser frei de uma ordem que tem em vários lugares do mundo... Isso, em 21 países. 21 países? É. O senhor decidiu seguir a ordem dos agostinianos recoletos, isso já na sua cidade, ou precisou fazer essa decisão depois? O projeto de Deus na vida da gente, a gente vai descobrindo, né? Devagarinho ele vai descortinando, a gente vai descobrindo. Eu acredito que isso acontece também no casamento, né? Aconteceu com você, com a gente que é consagrado também. Eu, desde criança, tenho vocação para ser padre. Desejava ser padre, brincava de celebrar missa com os meus coleguinhas. É mesmo? Desde criança, aí por volta dos 6 anos de idade. Mas eu só fui colocar isso na prática depois, quando jovem. Eu queria ser padre, eu não sabia a diferença entre frei, padre, nada disso, né? Só que aí na minha adolescência eu busquei lá na minha diocese, mas as portas estavam um pouco fechadas, eu interpretei aquilo como uma vontade de Deus, procurei nas revistas católicas contatos, endereços de congregações, encontrei a dos Agostinianos Recoletos. Naquela época a gente escrevia carta, né, e punha no correio e mandei uma cartinha para a ordem, a sede era em Ribeirão Preto, São Paulo, e logo na resposta já me convocava para um encontro em São Paulo e a história começou aí. A sua família é católica? A família é católica, sim. Eu sou uma família de uma família de 8 irmãos, 7 homens e uma mulher. Olha, ninguém mais da família, além do senhor, seguiu a Não, meus irmãos são todos casados, só eu mesmo. Isso é coisa de Deus que não tem explicação. Que tem a mão de Deus ali que faz aquela escolha. É verdade. E para se tornar frei, foram quantos anos? Precisou abrir mão de toda a família, seguir ali? Isso, exatamente. A carreira eclesiástica que a igreja propõe, tanto para os padres diocesanos quanto para nós que somos frades, o currículo é semelhante, tem pequenas diferenças, né? Então, depois do ensino médio, eu naquela época, eu estava com o ensino médio incompleto, que a gente chamava de 2º grau, né? Depois mudou de nome. Então, eu concluí o ensino médio no seminário em São Paulo, na capital. Depois eu fiz 3 anos de filosofia, porque isso já é o currículo da igreja, para a carreira eclesiástica, 3 anos de filosofia no interior de São Paulo. Depois a gente tem um ano que todas as congregações têm, que é chamado de noviciado, né? Um ano que a gente se torna noviço, que a gente é incorporado à ordem no final do noviciado pelos votos. Mas ainda não pode celebrar uma missa. Não, aí a gente é incorporado à ordem, à congregação. Meu noviciado foi no norte da Espanha, uma cidade medieval muito bonita chamada Burgos, que tem uma catedral linda na região de Castilha, na Espanha. Então, foi um ano de graça na minha vida. Nós éramos 4 brasileiros que fomos, então foi um ano lá de noviciado, e aí você aprofunda o conhecimento da ordem, porque a minha ordem é espanhola, né?
e outras matérias que a gente estuda nessa fase. Aí voltei para o Brasil no final do ano noviciado, isso foi no ano de 92, e fiz a faculdade de teologia em São Paulo. Aí são mais 4 anos. Então, deu um total de 8 anos. Nossa. Mas se não fizesse a faculdade de teologia, não seria padre? Não seria padre. Só apenas frei? A ordem, ela dá essa possibilidade. Quem tem vocação para ser frei, como as freiras, e padre, obrigatoriamente você faz teologia e é ordenado padre, presbítero, né? Aqueles que não querem ser padre, ficam como freis, que nós temos esse caso também, eles podem até fazer teologia para um aprofundamento, mas não são ordenados padres. E aí qual é a função deles? A função deles, eles trabalham a serviço da própria instituição, da ordem. Tá. Nós temos essa possibilidade. Mas a ordem colégios, também tem colégios, por exemplo, isso colégio, que eu ia falar. vai trabalhar em colégio, ajudar em missões, sempre a serviço da ordem. Bom, mas como o senhor queria ser padre desde criança... Eu queria ser padre, tornei-me frei de uma ordem que eu amo tanto, que é os agostinianos, a espiritualidade de Santo Agostinho, e tive a graça de ordenar padre também. E aí qual foi a primeira paróquia que o senhor foi trabalhar? Então, é assim, quando a gente se forma, se ordena padre, geralmente o superior, né, vê mais ou menos os dons que a gente tem e tal. E eu queria muito trabalhar nos seminários, para formar outros freis, né? E aí eu fui trabalhar no seminário da nossa ordem, que tinha aqui no sul do estado, em Castelo, chamava-se Seminário Santo Agostinho. Era para os meninos que ainda estavam cursando o ensino médio, mas às vezes vinham de comunidades rurais, não tinham como estudar, moravam no seminário, estudavam no colégio estadual aí de Castelo, depois iam para a filosofia. Então esse foi o meu primeiro trabalho. Em Castelo. Castelo. Eu trabalhei aí alguns anos, depois esse seminário ele foi transferido para Minas, próximo lá da minha região. Trabalhei lá também 4 anos. Aí a ordem me pediu para dar uma parada e fazer uma especialização, que nos oferece também. Que interessante. E aí eu tive a graça de ir para Roma e fiz uma especialização em teologia na área da espiritualidade, chama Teologia Espiritual. Nossa, deve ser incrível. Eu estudei na maior universidade da igreja, que é dos jesuítas, em Roma, que é chamada de Gregoriana. Aí eu fiz um mestrado, 2 anos, coincidiu com a morte do Papa João Paulo II. Olha. Eu morava em Roma, assisti os funerais do Papa, aí foi um tempo assim, muito privilegiado. Mas por ter chegado antes, ter conheceu outros cardeais, acho que o Papa nessa época já estava recolhido, né? Estava doente, né? Quando eu cheguei em Roma, que foi em 2005, final de 2004, porque lá o ano letivo é diferente, né? Na Europa, o Papa João Paulo ele já estava em cadeira de rodas, já estava bem velhinho, né? E aí no ano seguinte, 2005, na Páscoa, ele faleceu. Mas Roma é uma cidade assim, cosmopolita, né? Porque tem gente do mundo inteiro. E a universidade que eu estudava era pertinho da nossa casa da ordem lá em Roma. Eu ia caminhando para a faculdade. Olha. E só estudava padres, né? E a minha turma, por exemplo, dessa especialização, nós éramos 46 do mundo inteiro. Pra você ter uma ideia, eu tinha colega de turma de Madagascar, do Quênia, de vários lugares do mundo. Caramba! E aqui do Brasil nós éramos alguns brasileiros. Agora, uma vez o senhor comentou comigo que o senhor foi para uma paróquia, eu acho que foi na Espanha, e a gente estava falando sobre as culturas de cada região, porque a igreja é única. Né? Assim, tem o evangelho, né? Tudo Sim, é o única. mesmo lido em mas existem particularidades em cada região. E o senhor passou por situações assim, não foi isso? Foi numa cidade da Espanha que o senhor me falou? Por causa da cultura, né? Porque a religião ela tem elementos culturais também. Conta um pouco dessa experiência. Então, depois que eu voltei de Roma com mestrado, continuei trabalhando em seminário, trabalhei mais uns anos, e aí o provincial me pediu para fazer uma experiência de paróquia, trabalhar em paróquia, porque eu como padre não havia ainda trabalhado em paróquia, né?
trabalhei 10 anos no seminário, né? e trabalhei primeiro numa paróquia no estado de São Paulo, depois fui transferido aqui para o Espírito Santo de novo, para Castelo. Então, realmente, o senhor é mais capixaba do que muito capixaba. Eu tento sair daqui, mas o Espírito Santo me puxa de volta. E aí vim e fiquei como pároco em Castelo 7 anos, desde 2012. Fiquei aí 7 anos, que é uma paróquia enorme, tem uma festa muito bonita de Corpus Christi lá, né? Eu não conheço lá, mas um dia eu quero ir. Eu só vejo pela televisão. Como jornalista você deve conhecer, assim, né? E depois dessa experiência em Castelo, eu estava assim muito cansado, porque uma paróquia exige muito, e o superior me convidou para ir para a Espanha. Trabalhar numa paróquia, não ia ser pároco, ia ajudar na paróquia como vigário em Madrid. A minha ordem tem em Madrid 3 paróquias. Uhum. E esta que eu trabalhei, de Nossa Senhora de Loreto, fica ao lado do aeroporto de Madrid. Ao lado. Tanto que tem a estação Barajas do metrô, que é a linha que leva até o aeroporto. A nossa paróquia lá, a igreja fica a poucas quadras dessa estação de metrô. Eu fui para a Espanha antes da pandemia. Eu fui para ficar 4 anos. Uhum. Inicialmente, né? Acabei ficando 2, porque veio a pandemia e as coisas complicaram muito. Eu tenho minha mãe idosa e estava um pouco doente, eu pedi para voltar para o Brasil. Mas foi uma experiência muito enriquecedora, você trabalhar como padre, no meu caso, com um povo de outra cultura, outra língua. O que era mais diferente, Frei? O que era mais diferente, assim, às vezes, nos hábitos deles? O que é diferente é o jeito de viver a fé, né? Os brasileiros, na vida de paróquia, o povo brasileiro é muito mais participativo. Para você ver, na paróquia Santa Rita, né, você participa lá, tem tanta pastoral, tantos grupos. Não, o povo europeu não é muito assim, os leigos, de participar da igreja. Então, são poucos que participam mesmo com as pastorais. Vão à missa ao domingo, mas assim, de se entregar ao trabalho da igreja, são poucos. Já não tem muito. Isso é uma diferença. E nesse período que o senhor teve que voltar, aí o senhor foi morar em Minas? Não, aí eu fiz assim, como a minha mãe estava enferma em tratamento, eu pedi 1 ano de licença da ordem para ajudar a cuidar de minha mãe. E eu estava fazendo naquele ano, isso foi final de 2020, 2021 eu ia completar 25 anos de padre, que a gente chama de jubileu de prata, né? E aí eu pedi como presente à ordem 1 ano de licença para eu cuidar da minha mãe, ficar com minha mãe. E a ordem me concedeu, o bispo lá da minha cidade me acolheu, eu podia celebrar na paróquia que mora minha família, ajudar nas missas lá, cuidar de minha mãe. Foi 1 ano de graça, foi 1 ano de bênção. E hoje a sua mãe está com que idade? Minha mãe tem 88 anos. Aí, nesse período, ela melhorou bem, bastante, né, com a minha presença lá. E aí terminou o ano sabático. O provincial, que é o meu superior, disse assim, olha, você vai para Vitória, para a paróquia Santa Rita. Aí volta o Frei Mário para o Espírito Santo. O Espírito Santo me chama de volta. Por isso que já virei capixaba. Mas não deixo de gostar de pão de queijo. Né? Lógico. E tem que ter pão de queijo recheado ou pode ser cru? Pão de queijo eu prefiro o tradicional. O tradicional, né? Porque tem um tal de botar recheio nesse pão de queijo que esse povo inventa, não? Eu prefiro o tradicional. Então, isso, Thaís, é um pouco da minha história como padre, né? E existe, o senhor falou que quando foi para a Espanha, ficaria 4 anos. Existe um tempo específico que a ordem determina para que vocês fiquem em algumas paróquias? Exatamente. A gente, quando é transferido para uma paróquia, a gente ganha uma patente, que a gente chama, né, um documento de transferência, para 4 anos, podendo renovar depois para mais 4, se for necessário até para mais. Mas, em geral, inicialmente são para 4 anos. E eles fazem essa escolha mediante a renovação ou para levar uma outra pessoa para aquele lugar? Como é que é essa? A necessidade. Por exemplo, o provincial, quando me pediu para ir para a Espanha, porque lá nós temos muitos freis que são mais velhos, velhinhos,
e precisavam de frades mais jovens. Eu já não sou tão novo, mas de meia idade. Por isso que eu fui para lá para ajudar um pouco nesse trabalho. Em algum momento o senhor pensou em deixar a ordem e ser um padre diocesano? Não, nunca. Tanto é que neste ano que eu pedi licença, que eu fiquei lá na minha diocese de Oliveira, eu gosto muito de lá, conheço os padres, lá onde está minha família, né? Inclusive, eu tenho um primo de 2º grau que é padre diocesano. Muitos diziam, vem para cá, fica aqui, mora com sua mãe, fica trabalhando aqui como padre. Mas o meu desejo era estar na ordem agostiniana, é o que eu gosto, é o carisma. E qual que é a diferença entre o frei e o padre? Então, a diferença é o seguinte, os padres diocesanos, como o próprio nome diz, eles são da diocese. A diocese é um território geográfico composto de paróquias e eles vão trabalhar sempre ali dentro daquele espaço geográfico que é a diocese. Nós que somos padres religiosos, que diz o Código de Direito, os padres de congregação, não, a gente trabalha onde a congregação trabalha. Então, a minha ordem, a ordem agostiniana, atualmente trabalha em 21 países, eu tenho essa mobilidade, eu posso ser mandado para qualquer um desses lugares. Entende? Aí que está a diferença. É como se fosse uma empresa de padre, né, uma empresa de padre, e que serve a igreja nesses lugares onde a ordem está presente. Porque um padre diocesano de Vitória, Vitória eu falo Espírito Santo. Um padre diocesano da Arquidiocese de Vitória, ele vai ser transferido no máximo de uma paróquia para outra. Ele nunca vai ser transferido para outro estado? Não, porque ele faz parte da Arquidiocese de Vitória. Ele vai estar em Vila Velha, qualquer paróquia dentro do território da diocese. E a ordem está completando, a Ordem dos Agostinianos Recoletos está completando 125 anos no Brasil. Mas tem uma pergunta antes. Sim. Os agostinianos têm 3 subdivisões, é isso? Tem os agostinianos recoletos e os outros? Os descalços. Os descalços. Ainda tem mais uma quarta que são os holandeses, que são os agostinianos assuncionistas. E o que muda então, entre um e veja, outro? É interessante isso, né? Como que as ordens na igreja, elas nascem com o fundador, no nosso caso foi Santo Agostinho, que deixou alguns conventos fundados no norte da África, que na época pertencia ao Império Romano. É onde hoje é a Argélia. Era parte do Império Romano. Ele deixou, então, aí uns conventos fundados, quando ele morreu, no ano 430, e esses conventos foram crescendo. Depois eles passaram para a Itália, e aí foi crescendo. No século XIII, 1256, precisamente, o Papa da época reuniu esses conventos e disse assim, olha, vocês são seguidores de Santo Agostinho, então a partir daqui vocês vão ser uma ordem agostiniana. Isso é uma questão jurídica, né, que a igreja organiza. Aí tornou-se a grande ordem agostiniana, que a gente chama de OSA, Ordem de Santo Agostinho. Com o passar do tempo, esta ordem grande de Santo Agostinho sofreu também mudanças, divisões, e aí depois do Concílio de Trento surgiu a nossa ordem na Espanha, que é um grupo de agostinianos que queriam viver mais recolhido no convento, voltar um pouco às fontes, às origens, e aí ficou chamado de agostinianos recolhidos, recoletos. Tá. O mesmo movimento aconteceu na Itália, na mesma época, e receberam o nome de descalços, porque era uma coisa comum na época. Os que andavam de sandália eram chamados descalços. Os que andavam calçados de sapatos eram os calçados. Coisas culturais na época. Então surgiram os agostinianos descalços na Itália, inclusive tem no Rio de Janeiro, no Paraná, aqui no Brasil. Depois, um outro grupo na Holanda também se separou. Por isso que temos hoje pelo menos esses 4 grandes grupos que seguem a regra de vida que Agostinho escreveu para os seus frades, que vive a espiritualidade agostiniana
Mas dentro da igreja são juridicamente independentes. Cada ordem tem sua constituição, suas normas. E a base de Santo Agostinho é a educação? Agostinho, na verdade, o projeto de Deus na vida dele é muito interessante, porque ele não queria nem ser padre, né? Ele queria viver com os amigos, a espiritualidade, rezar, viver a vida cristã. Depois foi chamado para ser padre e tornou-se até bispo, né? Mas não, a base de Agostinho, e que a gente chama de carisma, é vida em comunidade, por isso que nós, os freis, não podemos morar sozinhos, é no mínimo 3, então é vida em comunidade e serviço à igreja. Essa vida de comunidade supõe oração, né? A gente reza junto, e servir a igreja. A gente serve a igreja com paróquias, com colégios católicos, com missões em vários lugares do mundo. Eu falei sobre a educação porque eu me referi até ao colégio. Porque os colégios fazem parte tanto da sua ordem, como da outra também. Como das outras ordens também. Das outras ordens também. Exatamente. E na ordem dos agostinianos tem irmãs? Também Sim, tem freiras? Exatamente. A ordem agostiniana, ela tem nós, os frades agostinianos, depois tem as monjas agostinianas de clausura. Ou seja, elas vivem que vivem em clausura, convento. Vida contemplativa, só no convento. E tem várias congregações que seguem a regra agostiniana de vida ativa, que trabalham em determinada missão. Freiras que trabalham na determinada missão. Agora, essas freiras são chamadas de monjas. Monjas agostinianas. Inclusive, no Brasil, nós temos só um mosteiro que fica no interior do Ceará. Elas não saem? Não. E elas convivem entre elas? Elas convivem dentro do convento, do mosteiro. São de vida contemplativa. Como as clarissas são assim, as que tem aqui, carmelitas aqui em Cariacica, carmelitas, são monjas de vida contemplativa. Tem também para homens, né? Na igreja. O senhor estava falando até sobre essas subdivisões dos agostinianos, que assim também tem os franciscanos. Exatamente. Porque a gente não sabe, então, a diferença ao olhar. Eu tenho diferença nas vestes deles? Não, nas vestes não tanto. Os franciscanos, por exemplo, eles têm a ordem dos frades menores, pelo que eu sei, iniciou com São Francisco. Depois tem os capuchinhos, os franciscanos conventuais. São várias ramificações que foram surgindo. E pelo que eu vejo também, não sei se é da ordem, mas os franciscanos estão sempre com aquelas vestes. Toda a congregação tem o seu hábito. Todos têm um hábito. Nós temos um hábito que é um hábito preto, de capuz, que tem um cinto. E o senhor poderia optar por andar com ele sempre ou não? Na nossa ordem, na ordem agostiniana, atualmente, a Constituição, que são as leis, prescreve assim, que o hábito deve ser usado para a vida, para os atos comunitários. Hoje a gente usa mais em ocasiões mais especiais, mas sempre ali no espaço da igreja, não assim para andar na rua. Mas os franciscanos, acho que da ordem também, de usar, ou eles poderiam usar outra roupa? Não, cada congregação tem o seu hábito, mas eles também não usam direto, assim, não saem na rua assim direto. Hoje são um pouco raro isso, né? Porque também é uma coisa assim que chama muita atenção. Chama muita atenção. Santo Agostinho, na regra que ele escreveu para os frades, ele diz assim, que o vosso modo de vestir, de caminhar, etc., não chame a atenção de ninguém, para que a gente seja discreto. Né? E o que são as províncias, Frei? Então, a ordem agostiniana, dos agostinianos recoletos, como eu disse, ela trabalha em 21 países. Para o seu funcionamento, ela é dividida em províncias administrativas, para facilitar o funcionamento, por exemplo, econômico, jurídico e tal. Né? Então, a minha ordem atualmente são 4 províncias administrativas que englobam esses 21 países. A província que nós aqui da Paróquia Santa Rita pertencemos é a província brasileira, que tem a sede no Rio de Janeiro, lá no Leblon, e que, além das casas do Brasil, tem também paróquias, conventos, colégios na Argentina,
Peru, Venezuela e algumas na Espanha. Nossa! Somos 5, a minha província somos 5 países. Depois tem uma província que tem sede na Colômbia, que pega aí a América Central e tal. Depois tem a província com sede na Espanha, que tem casas na Inglaterra, na Espanha e alguns outros países. E a 4ª província é a das Filipinas, que tem casa nas Ilhas Filipinas e uma casa também na África, em Serra Mas Leoa. um frei que está numa província, ele pode ser transferido para outra província? Só em caso de necessidade de pedir ajuda para uma determinada área. Senão ele Geralmente, vai ficar atendendo a transferência países. é dentro da própria província. E aí, por isso que vocês falam sobre provincial, que seria o diretor dessa província? É o superior da província. O provincial é um frei que é escolhido a cada 4 anos, que é o responsável primeiro por aquela província. Né? Então é ele que cuida o frei daquela... provincial, que a gente chama, né? Ele fica como superior, respondendo pela província, 4 anos, podendo ser eleito para mais 4. Mas o senhor estando aqui na paróquia Santa Rita, o senhor segue e obedece só o provincial ou também o arcebispo de Vitória? Como pároco, como um trabalhador desta paróquia, eu obedeço às normas da arquidiocese aqui, ao arcebispo, né? E como frade agostiniano, ao nosso provincial, que fica no Rio. Então o senhor responde a 2 superiores, vou colocar assim. E também, em nível de ordem, a gente tem um superior também, que a gente chama de superior geral. Superior geral. Ele é eleito a cada 6 anos. E ele cuida de todas as províncias? Qualquer um. Ele coordena a ordem no mundo inteiro, as 4 províncias. Hoje, ele é de qual país? Hoje ele é o Frei Miguel, que antes morava no Rio, que era o superior nosso aqui do Brasil. Ele foi eleito, então, superior geral. Hoje a sede é em Roma, né? Ele fica lá em Roma. Nossa, quer dizer, então, mas pode ser qualquer um de vocês? Qualquer um de nós. E aí tem um conselho, a província também tem um conselho, é toda a parte estrutural, né? Eu acho muito bonito essa hierarquia, as regras, porque e para isso também as pessoas, para quem decide seguir essa vida sacerdotal, precisa também se adaptar a essas regras. Por isso, Thaís, que essas instituições elas duram séculos, porque a organização delas permite isso, né? Porque é corporativo, não é centrado em uma pessoa. E os cargos, eles vão rodando, né? A gente muda de tempo em tempo para servir, né? Isso assim ajuda a oxigenar aquela comunidade, né? A mudança ali, porque também talvez assim a comunidade quando gosta do pároco, gosta do vigário, gosta daqueles padres. Gosto, mas a mudança também é necessária, né? É necessária e é sempre benéfica, né? Essas instituições, por exemplo, a Ordem Agostiniana Recoleta tem mais de 400 anos, porque surgiu na Espanha em 1588. Por isso que elas duram, porque não é centralizado nas pessoas, é corporativo, é um grupo de pessoas que funciona. Interessante isso, né? Muito. Aqui no Brasil são quantas? Eu falaria o quê? São quantas paróquias? Aqui no Brasil, aqui no Brasil a gente não tem muitas paróquias. A Ordem Agostiniana, que, como eu disse, tem a sede no Rio. Depois nós temos paróquias no estado do Pará, na Ilha de Marajó. Depois temos aqui no Espírito Santo, São Paulo e Rio. São poucas, né? São poucos exatamente, estados. Aliás, tem um trabalho bonito na Ilha de Marajó, né? Exatamente. Um trabalho O senhor já passou por lá? Não, nunca estive na Ilha de Marajó. E assim, quem já esteve diz que é um trabalho muito bonito. O Frei João, por exemplo, já trabalhou lá há muitos anos. É um lugar muito carente, né? Carente, tem todas essas dificuldades. Porque eu imagino que a diferença de estar no Rio, né, onde a ordem está lá, e estar na Ilha de Marajó. É muito diferente. A realidade é completamente diferente. E a gente, claro, a gente se adapta, né? Frei João, aqui da nossa paróquia, está no Brasil há mais de 40 anos.
E ele não quer voltar para a Espanha, pergunta, né? Porque se Ele adaptou, já esteve por aqui e falou que gosta muito daqui, né, do Brasil. se adaptou à nossa cultura, ao modo de ser, né? É isso. E não tem como. E o que é o dia da recoleção? Que vai ser dia 5 de dezembro? 5 é isso? de dezembro, é. Então, é uma palavra que, sim, você aprendeu bem, né? Essa palavra. Não é fácil de falar, não, tem que pensar. Recoleção. É o dia de fundação da ordem. Dia 5 de dezembro de 1588, em Toledo, na Espanha, os frades agostinianos estavam numa reunião chamada de capítulo, onde toma decisões, fazem projetos. Aí, nesta reunião, decidiu-se que um convento agostiniano, lá daquela região de Toledo, de Talavera, ia ser um convento para aqueles que quisessem viver uma vida mais recolhida, como o Frei agostiniano. E eles não sabiam, mas aí estava nascendo a Ordem dos Agostinianos Recoletos, que com o passar do tempo se independizou da ordem antiga, né? Uhum. Então é essa comemoração. 5 de dezembro é o dia de fundação da nossa ordem. E se fala Tá recoletos, né? Está próximo da nossa gravação. Daqui a um mês. No início eu falava recoletos, mas é recoletos. Recoletos, porque no português é aberto e fechado. Agora, eu quero falar um pouquinho agora sobre a Paróquia Santa Rita. O senhor está aqui desde que ano? Na paróquia? Eu vim para cá em final de janeiro de 2022. Então, e como é que foi a sua chegada? Então, como eu estava dizendo, depois que eu tirei um ano sabático... Você foi logo depois do seu ano sabático, né? Ao retornar para a província, para a ordem, o provincial me pediu que viesse para cá. Porque o que foi pároco anterior a mim, ele estava deixando e ele precisava de alguém para ser pároco. Eu tinha sido pároco em Castelo e eu não queria mais ser pároco, né? Porque é o peso maior. Trabalho, Frei. É o peso maior, né? Que o membro da comunidade tem que aguentar, né? Alguém tem que assumir. Aí ele me ligou, convidou e tal, e eu disse assim, olha, Frei, era o Frei Miguel, que era o provincial, esse que agora é o atual geral. Eu disse assim, olha, Frei, eu vou para Vitória, sim, por obediência, que a gente faz voto de obediência, né? Mas eu não gostaria de ficar como pároco. Ele disse assim, não, tudo bem, isso era final de janeiro. Você vai para Vitória, assume como pároco, em julho vai ter capítulo na província, vai ter reunião de capítulo que muda, faz as transferências, você pode pedir para ser transferido e tal. Só que ele me enganou, né? Porque eu assumi a paróquia como pároco e estou até hoje, né? Não teve esse capítulo. Teve capítulo, mas nem mexeram comigo. Ao contrário, me deram mais serviço. Nem perguntaram se o senhor queria trocar. Me deram mais serviço, porque me pediu fazer parte de uma comissão internacional da ordem, que eu faço parte, me deram mais serviço. E como pároco. Porque o pároco, é importante que as pessoas até conheçam isso, né? Porque o pároco, ele cuida da administração, ele é responsável por aquela paróquia, que não é só aquela paróquia, tem outras comunidades, não é isso? Exatamente. Então, a paróquia Santa Rita já foi uma paróquia que, na sua criação, em 1935, tinha um território enorme, porque aí nós já estamos falando da história da paróquia, né? Os freis, na época, em 1935, trabalhavam na paróquia São Pedro de Vila Rubim. E o bispo da época de Vitória, naquela época, era Dom Luiz Escorteganha, ele queria criar uma paróquia neste lado de Vitória, neste lado aqui da ilha, que estava crescendo, começando a crescer. O bairro aqui se chamava Praia Comprida. Estava começando a crescer. E aí ele pediu que os frades agostinianos que estavam na Vila Rubim assumissem essa nova paróquia. As ruas aqui da Praia do Canto estavam traçadas de terra, né? Tinha muito mangue aqui, água, lugar assim muito alagadiço. Nós temos um território muito grande de aterrado, né? Exatamente. E estava aberta a Reta da Penha, Avenida Nossa Senhora da Penha, que já funcionava, mas de terra, tinha poucas casas aqui. E ali na Reta da Penha, antes da subida do Hospital Infantil,
onde atualmente hoje funciona uma loja chamada Lojas Americanas, ali existia uma capelinha, chamada de Capela de Nossa Senhora dos Navegantes. Quando o bispo, então, criou a paróquia Santa Rita, não existia ainda construída ali nada. Os freis assumiram nessa capelinha de Nossa Senhora dos Navegantes. Ficaram celebrando lá e morando assim, de qualquer jeito, né? Certamente nos primeiros dias continuaram morando em Vila Rubim. Mas a capelinha continuou sendo chamada de Nossa Senhora dos Navegantes? Ou ela se tornou Paróquia Santa Rita? Continuou chamada de Capela Nossa Senhora dos Navegantes, mas juridicamente a paróquia foi criada ali, como Paróquia de Santa Rita. Aí, com os acordos feitos na época, que iria haver um terreno e iria construir a sede da nossa paróquia. Então ela pegava todo esse território aqui, até Maruípe, até ali onde está a Ponte da Passagem, porque ali já dividia com a paróquia da Serra. Então pegava toda essa parte. Tanto é que, nesses 90 anos, a paróquia Santa Rita ela é mãe de 5 paróquias, que foram sendo desmembradas da paróquia Santa Rita. Ela, então, saiu da capelinha. E aí depois foi comprado esse terreno. Foi comprado o terreno. Então, em 1948, já foi inaugurada a primeira igreja matriz, que é uma igreja antiga, construída de tijolos, que depois, por causa da dificuldade do terreno, que era mangue, ela acabou sofrendo rachaduras, teve que desmanchar. E aí teve que ser construída... Aí, em 62, começou a construção da igreja atual que nós temos. Olha. Mas aquela igreja, se as pessoas tiverem a oportunidade de buscar na internet, é muito bonita. A primeira que construíram. É mesmo? Nossa, parecia uma catedral. É linda. Eu vou procurar para ver. Sim. No convite do lançamento dos 90 anos, tem a foto dela. No convite que está rodando no Instagram. Então é bom porque a gente pode olhar. É muito interessante. Agora, a paróquia Santa Rita, ela tem 5 comunidades, ou eu chamo de 5 paróquias. Como é que eu chamo? Atualmente, como eu disse, o território é muito grande. Foram saindo dela outras paróquias, que eu vou citar daqui a pouco. Atualmente, o território paroquial de Santa Rita ele é bem pequenininho. Atualmente é só a igreja matriz e mais 3 comunidades. Então dá um total de 4. Tá. Santa Rita, onde está a matriz, depois tem Santa Mônica, ali no bairro Santa Lúcia, Santa Helena, que está construindo a sua capela lá na praia de Santa Helena, e Nossa Senhora da Consolação, que fica perto do canal, próximo à ponte Ayrton Senna. Isso. Aí essas... Hoje a nossa paróquia é composta por essas 4 comunidades. Antes a outra qual que era? Então, antes ela abarcava, quando foi criada... Quando os freis, então, assumiram a nova paróquia, eles começaram a construir capelas nos bairros. Aí construiu Capela de São Pedro, lá na Enseada do Suá, que com o tempo, virou Paróquia São Pedro. Sim. Capela de Nossa Senhora das Graças, lá em Jucutuquara, que virou Paróquia Nossa Senhora das Graças. Mas aí os freis entregaram para a diocese. Isso. Ao criar paróquia, era um território que era desmembrado da Santa Rita. Depois, a outra que saiu daqui, Capela de São José, lá de Maruípe, que com o tempo virou Paróquia de São José de Maruípe. Olha. E nos últimos anos, as outras 2, que foram a Santa Luzia, aqui no Barro Vermelho, que faz poucos anos, e a última a ser criada foi a de Santa Teresa de Calcutá, aqui no Itararé. Nossa, Frei, não sabia então, dessa Santa história. Rita, nesses 90 anos, ela é mãe de 5 paróquias. Sim, olha como ela é importante. Quantos frutos saíram, né, da paróquia Santa Rita. Exatamente. Em 90 anos. Que maravilha! E tem um porquê da escolha, quando a ordem decide construir uma paróquia, a escolha de Santa Rita, escolher os santos daquela paróquia? Eu acredito que quando, no livro de Tombo, coloca a cópia do decreto de criação da paróquia, 1935, lá no decreto, como é um documento, fala que
a nova paróquia receberia o nome de Santa Rita. Eu acredito que é porque, como os frades agostinianos tinham sido convidados pelo bispo Dom Luís Escorteganha para assumir a nova paróquia, como Santa Rita era agostiniana, eu acredito que os freis devem ter pedido, olha, já que vai criar uma nova paróquia, coloca Santa Rita, que ela é agostiniana e tal. Né? Nossa. Lá no livro de tombo não diz por quê. Poderia ter sido outro nome de paróquia. Mas eu acredito que foi essa a razão. E qual foi a decisão que vocês tomaram para começar a fazer essa comemoração? Porque está iniciando agora, dia 8 de novembro, né? O início da comemoração dos 90 anos. Isso. Que vai ser que dia, os 90 anos? Dia 22 de maio, no dia de Santa Rita? Não, na verdade, a paróquia ela foi criada no dia 5 de maio de 1935. Ah, mas no mês de maio, né? Então, no dia 5 de maio do ano que vem, ela vai completar 90 anos. Aí, eu tenho um conselho na paróquia que é chamado Conselho Administrativo. Uhum. E lá no Conselho Administrativo, que fazem parte de vários leigos, nós começamos a conversar sobre as comemorações dos 90 anos. Aí foi sugerido lá criar uma equipe, uma comissão que iria preparar as celebrações dos 90 anos. Então, nesta equipe, nós projetamos, né? Uhum. Agora, no dia 8, na próxima sexta-feira, teremos, então, o lançamento dos 90 anos. Para o ano que vem, nós teremos várias datas assim com eventos e vai culminar, então, a celebração de 90 anos com a festa de Santa Rita no dia 22 de maio. Ah, então assim, mas então vai finalizar no dia 22 de maio. Mas o dia terá de fato... uma série de comemorações, de eventos. Então a comunidade precisa estar atenta, porque as comemorações só estão iniciando, é isso? Tanto é que no dia 8 agora, esta festa é chamada de lançamento dos 90 anos da paróquia. E quem contribuir com ingressos vai estar já ajudando, contribuindo para essa festa do ano que vem, é isso? Exatamente. Por isso que esse lançamento, que vai ser um coquetel com um pequeno jantar, a gente está vendendo o ingresso porque já faz parte do projeto das comemorações do ano que vem, para a gente investir o ano que vem nas comemorações. O senhor deve saber que quem não participa da igreja não entende muito porque nós precisamos de muitos recursos, né? Dependemos de doações, do voluntariado, das pessoas. Eu falo que um dia desses, nossa, parece que até tem coisas que são até mais caras, né? Quando alguém vai casar, fala assim, nossa, se falar que vai casar, o valor é maior. Para a igreja, eu acho que é mais ou menos isso também. Assim, as coisas são muito caras. Tudo que está ali é comprado com muito suor, né? Com as doações e tudo. Então, acho que é importante falar sobre isso, né, Frei? Porque as pessoas não entendem. Acham assim que, não preciso ajudar não, que tem outras pessoas que ajudam. Mas se cada um fizer um pouquinho, vai poder contribuir para essa história da Paróquia Santa Rita. Ou às vezes também... As pessoas pensam que a paróquia Santa Rita tem uma fortuna, né? Porque funciona na Praia do Canto, que é um bairro caro e tal. Não, a paróquia não tem uma fortuna, a paróquia não tem fundos. A paróquia vive e se mantém do dízimo, da colaboração do dízimo de cada fiel todo mês. É o que mantém a vida econômica da paróquia. Com esse dízimo, a paróquia paga os funcionários, inclusive o salário dos padres, tem o repasse que tem que fazer para a arquidiocese, tem toda a manutenção que é caríssima. Exatamente. Aliás, agora mesmo, né, um ano atrás, concluiu a questão da energia solar, né, do ar-condicionado, tudo foi assim, pedido para realmente conseguir. E isso, as pessoas precisam ter essa consciência, que não é algo, além dos trabalhos voluntários que os movimentos fazem, as pastorais realizam, né? Exatamente, porque a paróquia ela não tem fim lucrativo, não é uma empresa que vende um produto e consegue lucro. Não, ela é cooperativa, quer dizer, os membros, os fiéis que frequentam a paróquia colaboram com o seu dízimo e esse valor é o que mantém a vida econômica da paróquia, porque ela não tem fim lucrativo. Agora, faz um bem enorme, porque você vê não só a vivência
da fé das pessoas, da participação das pessoas ali na paróquia, as pastorais. Pra você ter uma ideia, a quantidade de criança que faz catequese na paróquia Santa Rita, eu não sei te dizer agora, que eu precisaria consultar a coordenadora, mas passa é um número de 200, enorme, né? Não, Frei, acho que passa... Passa, só no primeiro ano, em torno de 200, primeiro ano de catequese. E tantos outros. Depois a dimensão social. A paróquia tem o ambulatório Hildo Garcia, que faz uma obra social para as famílias carentes enorme, que tem lá uma distribuição de remédios. Todos os dias distribui muito remédio para a população carente. Médicos para atendimento gratuito tem ali no ambulatório, que funciona dentro. Depois, a pastoral dos moradores de rua, que faz um trabalho enorme de resgatar essas pessoas em condições de rua, encaminhá-los para uma casa de recuperação, para ela sair dessa situação. E as outras pastorais sociais também, como os vicentinos, o Centro Agostiniano. Então, existe uma dimensão social e existe uma dimensão espiritual, que são as pastorais, os grupos, grupos formativos, como a Escola de Teologia. É um trabalho enorme. É um trabalho enorme, só realmente as pessoas não fazem ideia. Não. Eu posso dizer que eu me surpreendi com o trabalho, porque assim, a gente não tem noção da dimensão. Até mesmo a pastoral de rua, por exemplo, o trabalho que eles fazem ali toda semana, de fazer esse acolhimento, de encaminhar essas pessoas, eu não conhecia dessa situação, para que elas possam voltar para suas famílias, ter um emprego, ter uma vida digna, né? Isso é espetacular. E tem que ter dom para isso, não é qualquer pessoa que tem dom para isso, né? É verdade, não é qualquer um que vai segurar. Não é só porque também está na igreja que vai ter o dom, né, Frei? Também tem isso, né? De buscar. Mas na igreja, Deus dá dons diversos, né? Você atualmente está como ministra da comunhão, da Eucaristia. Há pessoas que têm dom para música e servem na música. Não é todo mundo que tem dom para música. Aliás, eu for cantar, não estou bem. E Deus lhe deu outros dons, né? É verdade. Que você pode servir a igreja. Agora tem um toque do Senhor, que eu já sei que o senhor tem toque. É o ponto fraco. O senhor gosta de tudo ali muito certinho, o senhor organizado. Sai ajeitando o quadro pela casa. No horário. O senhor faz isso? Exatamente. Tem toque, né? O senhor tem toque, né, Frei? Então, é incrível. Não tem toque. Isso não deixa o senhor não deixa de sair por causa disso. Não, mas é a questão, eu acho, muito da personalidade. Como diz meu marido, neurologista, ele também fala que ele tem SOC, que é um sintoma obsessivo compulsivo. Não é toque, não é um transtorno. Aprendi mais uma coisa, que coisa boa. Porque quando é toque, a pessoa assim, só sai de casa se fechar 7 vezes a porta, se voltar tantas vezes ali. Aí eu gosto, para mim, eu gosto das coisas organizadas, chegar com tempo, sem correria, né? Como o senhor lida com atrasos? Não gosto de atraso. Me tira do sério, do normal. Eu fico super nervoso. O senhor é daquele tipo que chega sempre antes num lugar? Sempre antes. Sempre, para tudo. Podendo, eu chego sempre antes. E tem algo que o senhor incomoda? O que incomoda o senhor, por exemplo, numa missa? Então, cada padre tem uma mania, né? Todos os padres têm mania. Eu também tenho as minhas. Quais são? Vou te contar uma piada ao vivo que aconteceu. Um dia, eu trabalhava numa paróquia no interior de São Paulo, lá no norte do estado de São Paulo, diocese de Franca. Uma cidadezinha da região açucareira, onde faz as usinas de álcool, lá no norte do estado de São Paulo. Um dia eu estava celebrando uma comunidade, domingo à tarde, num bairro, e no final da missa, na hora dos avisos, eu disse assim, olha pessoal, nós padres, cada padre tem sua mania, e eu tenho as minhas. 3 coisas me incomodam profundamente na missa, me tira o sério. Falei assim, quais são elas? Microfone estragado, quando o microfone falha na hora da missa, me atrapalha. Cachorro entrar na igreja e bêbado entrar na igreja e atrapalhar a missa. Tudo isso já aconteceu com o senhor? Não, o mais interessante, quando eu acabei de dar o aviso, um senhor levantou Não, o senhor levantou a mão lá atrás e disse assim, ô Frei, hoje só faltou o bêbado, né?
Foi uma piada ao vivo, todos riram muito. Não, são manias muito pessoais de cada um de nós. Porque desconcerta, o senhor ali no altar, o senhor Você tem consegue que ter prestar atenção? Porque quando, por exemplo, eu apresentava um evento, né? Eu olho, mas eu não vejo detalhes. Não, o senhor eu consegue? também. Não. Tá. Eu, por exemplo, eu estou presidindo, começa a missa com o sinal da cruz, ou na hora da homilia, que eu sigo o meu esquema, eu olho a Assembleia no todo. Né? Eu não fico só olhar numa pessoa, eu olho a Assembleia no todo, né? Agora, o senhor sempre foi muito didático? Porque quando o senhor dá uma Sim. palestra, a sua homilia é muito didática. Sim, porque eu fiz magistério. Na época, na minha ordem, na época, aqui no Brasil pelo menos, para ser no seminário, para ser frade, fazia o magistério. Era o curso do ensino médio, que era preparando para ser professor, né? Eu fiz magistério no meu ensino médio também. Olha que legal, temos algo em comum. Então, assim, minha mãe foi professora, eu sou filho de professora. Então, eu acho que isso está no sangue, sabe? Tá, porque o senhor é muito didático. O senhor guarda aquelas homilias que o senhor escreve? Eu faço meu esquema de homilia no computador, né? E arquivo tudo, porque a cada 3 anos volta a mesma leitura, né? O ciclo de leituras. O ano A, B e C. E C, exato. Esse ano estamos terminando já o ano B, que é Marcos. Então, esse ano agora só vai voltar daqui a 2 anos, né? Então, eu guardo. Claro que todo ano eu reviso, adapto, porque o contexto muda. A palavra de Deus é a mesma, mas o contexto muda, né? Eu tenho 28 anos de padre, vou completar agora em dezembro, e sempre fiz esquema de homilia. Eu não confio na memória, não. O senhor tem essa... Eu percebo. E o senhor faz isso muito tranquilamente. O senhor consegue passar mensagem, o senhor consegue passar... Porque é diferente, Thaís, de você escrever um texto redigir um texto e lê-lo. Tem padre que faz isso. Nosso arcebispo gosta de fazer isso. Ele escreve a homilia, ele vai lendo. Não, eu não faço, não sigo assim, porque eu acho que a leitura ela se torna mais cansativa para quem está ouvindo, né? Você, jornalista, sabe disso. Agora, ali eu ponho o esquema para desenvolver o pensamento. Né? Porque também foi o senhor que fez. Então, o senhor sabe o que o senhor pensou naquele roteiro, né? Isso ajuda muito, né? Mas eu acabei não perguntando. Já entrou cachorro e bêbado na sua paróquia? Não, aqui na Santa Rita até que não. Aqui o esquema é um pouco diferente. Mas já aconteceu? Já aconteceu, sim. E aí como é que o senhor se virou? Geralmente alguém ali dá um jeito, né, de tirar, mas a gente tira, a gente sai do normal, né? Desconcentra. Essa é a palavra, Frei. Desconcentra. Para você ver, criança na missa não me incomoda, a criança chorar ou ficar andando na igreja, de forma alguma. Eu já presidi missa. Vida, né? É vida, porque é o jeito dela. Eu falo para as mães, deixa a criança andar na igreja. Ela não tem condição de ficar sentada aí como um adulto. Deixa ela andar, né? Já teve vezes eu estar presidindo a missa, a criança subia ali no presbitério, vinha perto de mim, eu continuo a missa perfeitamente, sem problema. É até bom, né? É até bom, né? Saber que tem crianças ali, que tem famílias, né, pensando nisso. Uma bênção, E, Frei, o senhor está feliz em participar dos 90 anos da Paróquia Santa Rita? Eu nem pensava que ia me tocar isso. E justamente estando aqui, a paróquia vai completar esses 90 anos. Aí o Frei João brincava outro dia, quando nós falávamos, já tem que pensar daqui a 10 anos, né? 100 anos. Pois disse, não, deixa para lá, para quem estiver aqui na época. Porque é num piscar de olhos, Frei. Muito. O tempo passa muito rápido. Muito. Então, vou pedir para a gente terminar também o senhor fazendo um convite para as pessoas adquirirem o ingresso, participarem, né, desse momento tão importante de lançamento dos 90 anos da paróquia. Muito bem. Então, eu convido a todos que participam da nossa paróquia Santa Rita, mas também aqueles que não participam aqui efetivamente, mas que venham participar conosco nessas festividades, que vão começar agora no próximo dia 8, com este evento de lançamento lá no Cerimonial Oásis, às 20 horas. O ingresso, ainda tem ingresso, está sendo vendido na Secretaria da Paróquia. E
O ano que vem, depois que passarem então as férias de verão, aí nós vamos entrar com a programação das festividades dos 90 anos, para culminar em maio com a festa de Santa Rita. Participe conosco, é uma alegria. É uma alegria receber o senhor aqui, saber das suas histórias. E a gente pode voltar. Se eu tiver algum convidado por aqui, quiser vir aqui para contar histórias, por favor, fique à vontade. Aqui o espaço também é para a Paróquia Santa Rita. Eu faço isso com muito carinho, porque eu tenho um carinho muito grande pela paróquia que me acolheu. E eu acredito que eu sempre fui católica, mas assim, em exercer, eu já fui da Pastoral da Comunicação na Paróquia São Pedro, e depois de um tempo afastada de servir, né, na verdade, voltei a servir na paróquia, e é com muita alegria, porque é um chamado que a gente recebe, e isso o coração fica realmente mais quente. E é tão bom, né? É muito bom. A gente participar da igreja com aqueles dons que Deus nos deu, né? Isso é bom, é para servir. Eu que agradeço, né? Me sinto muito honrado por participar aqui do seu programa, do seu podcast. É uma alegria. E foi tranquilo, né, Frei? Muito, foi muito um bate-papo tranquilo. mesmo, não foi? Muito bem. O que é mais fácil? Celebrar a missa ou vir dar entrevista? Eu acho que a entrevista é mais fácil. A missa eu tenho que me preparar muito bem e toda a responsabilidade na condução ali é da gente. Bom. Então você vai voltar mais vezes. Tá certo. Obrigado. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Obrigada Thaís, uma mesmo. alegria. Obrigada a você pela sua companhia. Tenho certeza que você vai compartilhar essa entrevista com outras pessoas. Faço o convite para que elas participem também da grande festa, né? Que é um lançamento da festa de 90 anos da Paróquia Santa Rita. Eu espero você no próximo episódio.